Bom dia, amados do Senhor Jesus Cristo. Uma vez mais estou aqui para nós falarmos, refletirmos na palavra de Deus. Louvado seja Deus pela vida de todos os inscritos aqui deste canal. E eu vos convido a nós orarmos e colocarmos o nosso dia, a nossa casa, tudo na presença de Deus. Amém? Amado Deus, em nome de Jesus, me coloco uma vez mais na tua presença. E primeiramente eu peço perdão a Ti, meu Deus, pelos meus pecados, pelos meus erros e minhas falhas. E me coloco totalmente nas mãos do Senhor Espírito Santo de Deus, para que o Senhor Espírito Santo de Deus me use conforme a Sua vontade. Usa minha vida, usa meus lábios, Senhor, para falar da Tua palavra. Em nome de Jesus eu consagro este vídeo ao Senhor, meu Deus, e abençoo e consagro o canal no YouTube a Deus, em nome de Jesus. Eu oro por todos os ouvintes da mensagem de Deus aqui neste canal. Visita, Senhor, a cada irmão e a cada irmã, a cada jovem que tem prestado ouvidos à oração, Pai, que tem prestado ouvido à palavra do Senhor. Que o Senhor possa entrar com providência divina, Pai, sobre cada vida. Pai, que o Senhor possa receber os seus pedidos, as suas petições, Pai, e enviar a bênção, enviar a vitória a cada um. Em nome de Jesus, Pai, eu lhe peço que o Senhor tome direção do nosso dia e das nossas vidas. E que em nome de Jesus, toda a ação do maligno não prospere contra as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Eu quero aqui, amados irmãos, pedir a vocês que ainda não são inscritos neste canal, amados, por gentileza, amados irmãos, eu vos peço, se inscrevam, amados irmãos, nesse canal, para você também ajudar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a ir mais além, para você ajudar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a ser mais divulgado. Assim o YouTube vai entendendo que é bom o conteúdo e vai espalhando para mais lugares, né? Quanto mais inscrito, quanto mais pessoas compartilham e curtem os vídeos, mais o YouTube divulga os vídeos, né? E vocês que já são inscritos, louvado seja Deus pela vida de cada um. Eu vos peço, amada irmã, amado irmão, não deixe de compartilhar a mensagem de Deus. Sempre esteja a compartilhar as mensagens de Deus com mais pessoas. Assim Deus está usando a tua vida para alcançar vidas. Amém? Vamos, amados irmãos, já para a palavra de Deus, aonde o Senhor Deus já tem falado ao meu coração, amados. Uma palavra qual o Senhor quer falar conosco hoje. Esta palavra está no livro de Lucas 17, 26. 17 e 26 de Lucas. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também o dia do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo suas alfaias em sua casa, não desça e tomar-las, e da mesma sorte o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procura salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perdê-la, salvar. Digo-vos que naquela noite estarão dois dormindo em uma cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, e uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Respondendo, disse-lhe: Onde, Senhor? E ele lhe disse: Onde estiver o corpo, ali se juntarão
as águias. Amém? Amados, aqui o Senhor Jesus Cristo está nos trazendo a lembrança, né? E é bom, eu gosto. Toda a Bíblia é a boca de Deus que fala conosco. Mas é bom quando Jesus está sempre nos lembrando, né? Não deixa o povo dele esquecer de que ele virá outra vez para buscar o povo escolhido dele, né? A verdade é que Jesus vai voltar outra vez para levar os seus. E aqui Jesus deixa escrito que para que nós entenda, para que nós saibamos, se ele disse que ele virá, né? Passe o tempo que passar. Conforme nós ouvimos esta palavra, Jesus virá buscar o seu povo. Nós ouvimos isso desde quando éramos criancinhas, né? Eu já vou fazer 45 anos e eu ouço esta palavra desde quando era criancinha, que a minha mãe era católica, idólatra, mas já falava, Deus virá outra vez buscar o seu povo, Deus vai acabar com o mundo, este mundo vai ser acabado, não vai sobrar nada. A gente ouvia falar isso desde criancinha. Então, muitos podem dizer, mas meus avós, meus bisavós ouviam isso, esperavam Jesus vir arrebatar a igreja, e Jesus não veio, eles morreram e isso não aconteceu, né? Mas nós devemos ter a convicção, a certeza absoluta, primeiro porque Deus não mente, segundo, Deus não se arrepende do que ele fala, e Deus cumpre com a sua palavra. Mas então por que Deus ainda não cumpriu? Na Bíblia não está escrito dia, hora, nem mês e nem ano que Jesus virá. Só está dito que ele virá. Somente Deus deixou para nós sabermos que quando estivesse próximo à vinda do Filho dele arrebatar e buscar o seu povo, alguns sinais iam estar acontecendo para que nós tivéssemos a certeza que estava próximo à vinda dele. E nós vemos que estes sinais que Deus disse que estariam acontecendo para sabermos que estava próximo à vinda de Jesus, esses sinais já se cumpriram todos. O livro de Apocalipse, amados irmãos, já se cumpriu todas as profecias, todos os sinais que tinham de acontecer já estão acontecendo. Então, o que leva a nós entendermos que está muito próximo a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ainda que eu viva mais 10 anos, mais 20 anos, mais 40 anos, e eu morra, se fim de meus dias aqui na terra, Jesus não veio me buscar viva, enquanto eu estava viva. Ainda que você, amado irmão, amada irmã, morra, sem que isso aconteceu, nós não vamos escaparmos de ver o dia da vinda do Filho do Homem. Porque a palavra de Deus nos diz e nos ensina que o dia em que tocar as trombetas lá nas nuvens, os mortos ressuscitarão. Então, amados, nem quem já morreu vai escapar de ver o dia da vinda do Filho de Deus. Então, se nós morrermos, não quer dizer que nós vamos escapar de ver este fenômeno, de ver este acontecimento. Porque a palavra de Deus nos diz, quando tocarem as trombetas lá no céu, nas nuvens aonde Jesus virá, os mortos ressuscitarão aqueles que vão subir para a glória. Então, amados, vivos e mortos verão Jesus vir nas nuvens, buscar o povo dele, o povo escolhido, aqueles que foram lavados e que foram remidos pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que se arrependeram dos seus pecados, da sua vida pecaminosa e se converteram a Jesus enquanto eram vivos e viviam na terra. E Deus aqui nos deixa alguns exemplos para que nós não esqueça de que Deus fez, Deus faz e Deus fará. Amados irmãos,
eu fico indignada com certas coisas. E eu sei que aqui muitos irmãos que conhecem a palavra de Deus, que conhecem a Bíblia, que servem a Deus, da mesma forma que eu fico indignados. Como há pessoas incrédulas nesse mundo, que não acreditam em Deus e que não acreditam que o Senhor vai vir buscar o seu povo. Como há pessoas incrédulas neste mundo que não creem que Deus vai vir e vai destruir com este mundão. Aqui na palavra de Deus nos diz que um dia este mundo aqui não vai sobrar nem raiz, nem ramos, nada ficará, nada. Tudo será consumido pelo fogo, diz a palavra de Deus. E há pessoas que não creem, amados. Então por isso Deus deixou aqui exemplos para nós ver. O Senhor nos fala do tempo de Noé. O Senhor disse como aconteceu nos dias de Noé. Noé era um homem temente e agradável aos olhos de Deus. E Deus o avisou para Noé que ia pôr um fim naquele povo. Deus ia acabar com o mundo porque Deus estava farto de tanto pecado, de tanta arrogância, de tantas coisas erradas. E diz a palavra de Deus que no tempo de Noé, estavam naquela situação, diz o Senhor, né? Que eles se casavam, se separavam, se davam casamentos. Eles só, digamos o popular de hoje em dia, eles só curtiam a vida. Eles só esbanjavam os prazeres da vida. Eles só estavam curtir, viver a vida deslumbrante, desleixado, como hoje a gente está vendo, né? Hoje a gente está vendo que o povo está dando mais vazão em satisfazer os desejos carnais e a vida espiritual eles estão abafando, eles estão matando. E assim era no tempo de Noé. Eles estavam se casando, se dando em casamento, se separando, curtindo e se dando ao luxo dos prazeres carnais. E eles então esqueceram-se de Deus, dos mandamentos, das leis de Deus. Isso já não existia mais. Levantaram ídolos para adorar e servir ídolos mundanos, profanos, e assim estavam, né? Vivendo a sua vida, esqueceram-se de Deus. E Deus disse a Noé, ministra a palavra, avise que eu virei e destruirei a terra. Eu mandarei chuva, eu matarei a todos se não se converterem, se não se arrependerem dos seus atos, dos seus maus caminhos. E Deus disse a Noé que fabricasse uma arca. Deus deu as instruções para Noé e nesta arca Deus disse, aqueles que se arrependerem dos seus maus caminhos, se voltarem para mim, estes serão salvos. Porém, se nenhum se arrepender, nenhum será salvo, matarei a todos. E assim Deus fez. Nós conhecemos a história do dilúvio, a história da arca de Noé, né? Como desde criancinha, desde pequenininha, eu aprendi essa história da arca de Noé, do dilúvio, quando eu ia na escola, no meu prézinho, com 5 anos, lá no interiorzinho, lá no matão onde eu estudava, né? A gente pintava a arca, né? Aprendi a história do dilúvio. Então, desde pequenininho, nós sabemos que um dia Deus acabou com este mundo, matou todos, matou tudo. E Deus começou uma nova criação a partir de Noé e sua família. Porque então choveu 40 dias, 40 noites, choveu, este mundo se encheu de água e todos morreram, não sobrou nada, não sobrou ninguém para contar a história. E sabemos que na arca Deus recolheu a Noé e a família de Noé apenas, e um casal de cada espécie de bichos, de animais, de aves, para continuar uma nova criação após. Sabemos que assim Deus fez, matou todos, porque Deus cumpriu com a sua palavra. Depois Deus deixa aqui o exemplo para nós de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra também era uma cidade onde todo o povo estava corrompido pelo pecado, pela prostituição, pela avareza. O povo esqueceu-se de Deus. E vemos
que nesta cidade só existia um homem temente a Deus, que era Ló. E nós sabemos que a partir de Deus tirar Ló daquela cidade, Deus incendiou aquela cidade, caiu fogo e enxofre do céu e aquelas cidades se consumiram pelo fogo e Deus matou todos sem deixar um para contar a história. E mesmo assim, amados, o povo hoje finge não parar para pensar e lembrar disso. E Deus nos traz à tona essas histórias hoje, porque Deus quer me lembrar e quer te lembrar de que Ele está no controle de tudo. De que Deus é Deus de palavra. Deus não volta atrás da sua palavra. Nós vemos cidades se destruindo hoje. Nós vemos país se destruindo hoje. Nós vemos bairros se destruindo hoje. Muitos e muitos. E nós podemos, nós que servimos a Deus, conhecemos a Bíblia, conhecemos Deus, podemos entender e ver que é Deus manifestando a sua fúria. Mas não podemos esquecer, Jesus virá outra vez. Por que outra vez? Porque uma vez Jesus já veio aqui na terra, já deu a sua vida por nós como um sacrifício vivo. Morreu por nós na cruz do Calvário em forma de sacrifício. Para que nós, todos seres humanos, tivéssemos o direito e a liberdade de servir e adorar a Deus e tivéssemos o direito de sermos perdoados de todos os nossos pecados e sermos salvos. Então hoje todos nós temos esse direito, escolher se queremos servir a Deus ou não, e temos o direito de pedir perdão a Deus dos nossos pecados, nos arrepender dos nossos pecados e conquistar a nossa salvação, a nossa morada no céu, após nós morrermos aqui na terra. Porque a palavra de Deus nos ensina que nós não morremos, quando nós servimos a Deus, nós não morremos, nós passamos da morte para a vida. A palavra de Deus nos ensina que o homem e a mulher que serve a Deus, que cultua a Deus, que honra a Deus, que teme a Deus, que é servo de Deus. O homem e a mulher que vai perseverando até o fim, quando este morre aqui na terra, Deus nos diz que nós passamos da morte para a vida. Por que da morte para a vida? Porque nós sabemos todos que a nossa vida aqui na terra é finita. Ela tem um fim. Ninguém fica aqui para semente, ninguém. Mas quando nós morremos salvos em Jesus Cristo, nós passamos da morte para a vida. Por que para a vida? Porque a partir de nós morrermos aqui na terra, este corpo, esta matéria tem um fim, ela cai por terra, porém a nossa alma, algo que está dentro de nós, e esta alma, ela não morre, ela é finita, ela não morre. Então ela sai deste corpo que vai tombar por terra e ela é encaminhada ao céu, se nós morremos em Jesus Cristo. E esta alma vai passar a viver eternamente, porque não morre, nunca mais morre. E vai viver eternamente na glória, louvando e adorando ao nosso Senhor para sempre. Mas aquele que morre sem Jesus Cristo, sem se arrepender dos seus pecados, e morre pecando no ato do pecado, na idolatria, na prostituição, nos vícios, então esse, se ele não se arrependeu enquanto vivos, este morre. Por que morre? Porque essa matéria dele vai cair por terra, vai apodrecer, porém a sua alma, que está dentro dele, sairá, mas será encaminhado para a perdição, que é o inferno. Lá no inferno não há vida, amados, não há vida. Lá no inferno, diz a palavra de Deus, que só há gritos, choros, desesperos, rangeres de dente, porque é só dor e tormento 24 horas. Então a pessoa que morre sem Jesus Cristo, sem se converter e sem se arrepender dos seus pecados, não vai para o céu. Ah, irmã, você está dizendo, você pode dizer que eu não vou para o céu? Não, amados, não sou eu quem digo.
né? Quem sou eu para dizer o que Deus faz ou não faz? É a palavra de Deus quem nos diz. A palavra de Deus nos diz: não herdarão o reino de Deus os viciados, os idólatras, os feiticeiros, os afeminados e assim vai. Os que mentem e os que amam a vaidade e a mentira. Então, amados, é Deus quem diz, não sou eu. Mas é o meu dever e é o dever de todo homem e a mulher que diz ser servo de Deus anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, anunciar a palavra do arrependimento, anunciar que Jesus virá buscar o seu povo, anunciar que este mundo terá um fim. Deus incendiar este mundo um dia e não vai sobrar ninguém e nada para contar a história. E aqueles que se converterem, aqueles que se voltarem para Deus serão salvos e subirão para a glória junto de Deus. Porque assim disse Deus, né? Assim será no dia do Filho do Homem que há de se manifestar. Assim como aconteceu nos dias de Noé, assim como aconteceu nos dias de Ló na cidade de Sodoma e Gomorra, será no dia que o Filho de Deus virá, mais uma vez. Então, aconteceu no tempo de Noé? Aconteceu. Aconteceu no tempo de Ló? Deus queimou e incendiou Sodoma e Gomorra? Aconteceu. Está dizendo a palavra de Deus que Jesus virá outra vez? Então ele virá. E ai daquele que estiver desapercebido. Ai daquele que estiver no mundo do pecado. Ai daquele que estiver na prática do erro, sem estar arrependido dos seus pecados, sem estar temendo a Deus, não vai subir. Ainda que muitos irmãos possam dizer, porque eu escuto isso diariamente e eu sei que os irmãos também ouvem, pessoas usadas por Satanás, pessoas cegas espirituais dizendo, então ninguém vai para o céu. Eu escuto isso sempre. Ninguém vai para o céu. Porque não tem gente santo. Porque ninguém é perfeito. Porque os crentes pensam que vão para o céu, pensam que são santos. Isso a gente escuta sempre. Amados, a palavra de Deus nos ensina que ainda que Deus não ache ninguém santo nessa terra, então Deus mata todos e não vai ninguém para o céu. Assim foi no tempo de Noé. Salvou-se somente Noé e os seus 3 filhos, as suas 3 noras e a sua esposa. E o mundo inteiro morreu. Deus pôs fim no mundo inteiro. Assim foi no tempo de Ló, em Sodoma e Gomorra. Salvou-se apenas Ló, suas filhas, sua esposa, e sua esposa ainda não se salvou, porque diz a palavra de Deus que a esposa saiu correndo com Ló e os anjos disseram, não olhe para trás. E ela foi desobediente e virou e olhou para trás. E ela no mesmo instante foi transformada em uma estátua de sal e ficou ali paralisada. Então só Ló e suas filhas se salvaram. Então não será diferente a vinda de Jesus agora. Se Jesus não achar nenhum justo, nenhum santo na terra, ninguém vai ser salvo. Somente Jesus e os anjos ficarão no céu. E será assim. Então quem perde com isso? Somos nós, seres humanos. Amados, Deus quer salvar o mundo inteiro. Deus fez casas no céu para o mundo inteiro, porque Jesus Cristo, quando ele morreu aqui na terra e ressuscitou e voltou para o céu, Jesus Cristo antes veio e falou com os seus apóstolos, com os seus discípulos, ele disse, ide e anunciai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer já está condenado. Jesus disse, eu vou para o Pai preparar-vos lugar, para onde eu esteja, vocês estejam comigo. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, amados, o céu foi feito para o mundo inteiro, porque Deus é Pai, todos nós somos filhos. Mas lá só vai entrar um povo santificado, um povo zeloso de boas obras, diz a palavra de Deus. Miseráveis são aqueles que não creem, que não ouvem, que não dão ouvido, que não aceitam a palavra de Deus.
Infelizmente, amados, é de doer na nossa alma quando nós paramos e pensamos e analisamos. Porque, amados, quem quer ir para o inferno? Eu não quero. Eu peço todos os dias as misericórdias de Deus. Viver aqui neste mundo já não é bom. Estes calores que tem feito insuportável já não é bom. Imagine queimando no fogo eternamente. Quem quer uma vida dessa? O povo não para analisar um segundo, amados, na vida após a morte. Senão eles se dobrariam a Deus e se arrependeriam dos seus pecados. Mas eu creio, amados, que a maioria desse povo ainda Deus pode transformar e converter. Por isso, amados, eu estou aqui a ministrar a palavra de Deus, e muitos profetas e homens e mulheres de Deus estão nesse mundão aí pregando e levando o evangelho de Jesus Cristo, na esperança de que a maioria se converta e se volte para Jesus. Amém? Receba, amado irmão, amada irmã, esta palavra, guarde no teu coração, amados. Quem tem Bíblia em casa, acompanhe a palavra de Deus na Bíblia, entenda o que Deus fala conosco. Deus quer nos abençoar, nos prosperar, Deus quer que nós seja feliz, que nós viva bem, mas Deus quer nos levar para o céu para morar junto com Ele. Amém? Recebam essa palavra, guarde nos vossos corações e sejam abençoados, libertos pelo poder da palavra. Amém? Amado Deus, em o nome de Jesus Cristo, eu oro, papai, agradecendo ao Senhor por esta palavra. Louvo a Ti, meu Deus, por esta palavra, em nome de Jesus. Consagro uma vez mais este vídeo ao Senhor Espírito Santo de Deus e vos peço, Pai, leva esta mensagem, Pai. Leva a muitas vidas, a muitos corações que precisam ouvir a palavra do Senhor. E que, meu Pai, esta palavra fique pregada em cada coração, em cada alma. Espírito Santo da verdade, fala, Senhor. Fala com vidas, transforma. Abre os olhos espirituais daqueles que estão dormindo espiritualmente, Pai. Desperta, Senhor, esta pessoa, Senhor, para ser salva, para lutar pela sua salvação. Leva o entendimento, Pai, a compreensão, Pai. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Tenham um bom dia, amados, em nome de Jesus.